Ministério Público denuncia 8 pessoas por incêndio que deixou 241 vítimas na Boate Kiss em Santa Maria. Segurança virtual. Entra em vigor no país nova lei contra crimes praticados pela internet. Farmácias iniciam esta semana reajuste no preço dos medicamentos. Aumento de legumes e hortaliças faz Porto Alegre encerrar março com a inflação mais alta do país. Profissionais gaúchos avaliam a importância da educação especial para crianças autistas no dia dedicado à doença. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Entrou em vigor nesta terça-feira a Lei Carolina Dickmann, que tipifica crimes cometidos na internet. A atriz teve fotos íntimas divulgadas após ter seu computador invadido. Pelo projeto aprovado, fica configurado como crime invadir o computador, celular, tablet e qualquer outro equipamento de terceiros conectados ou não à internet para obter, destruir ou divulgar dados sem a autorização do dono. Para este especialista em direito digital, a lei possui lacunas. Inclusive no meio acadêmico e nos grupos que eu frequento e que a gente discute a matéria, existe uma contestação do pessoal na questão do primeiro artigo dessa lei que fala da violação de dispositivo de segurança. Isso é uma brecha na lei, então quer dizer, se não houver um dispositivo de segurança, não caracteriza uma violação? Essa é uma pergunta que está sendo feita e talvez só os tribunais e as jurisprudências daqui para frente vão poder sanar essa dúvida, né? A Lei Carolina Dickmann ela aborda os crimes praticados através do meio internet ou de sistemas computacionais próprios, aqueles que necessitam do uso de sistemas computacionais, da internet para o seu aperfeiçoamento, para a sua consecução. Então, é uma lei, como qualquer lei que vem a coibir uma conduta criminosa, é uma lei, sem dúvida nenhuma, que acaba ajudando o trabalho da polícia. As penas variam entre multa até 1 ano de prisão. Também vão ser punidos aqueles que desenvolverem programas de computador para invadir equipamentos. Se a invasão resultar em divulgação de dados privados, segredos comerciais e informações sigilosas e for contra autoridades como presidente e vice do executivo, a pena é maior. A punição, ao meu entendimento, ela foi um tanto branda. O caso que deu causa à criação dessa lei, o caso da Carolina Dickmann, os prejuízos que podem acontecer, né, podem decorrer de um caso desse, são muito grandes, maiores do que uma pena de 3, 4, 6 meses, como a lei prevê, né? Exceto, claro, a majoração desses crimes, da pena desses crimes, quando é contra presidente, governador, pessoas do governo, enfim. A orientação para quem sofrer com esse tipo de crime é registrar ocorrência. Qualquer pessoa que for vítima de um crime praticado pela internet deve procurar a delegacia mais próxima da sua residência, do seu local de trabalho e registrar a ocorrência. O caso será analisado e, se for uma das situações de competência do DEIC, será encaminhada para o DEIC essa ocorrência. Caso contrário, a investigação fica sob responsabilidade da delegacia do local do fato. O Ministério Público denunciou 8 pessoas pelo incêndio que matou 241 pessoas na Boate Kiss de Santa Maria em 27 de janeiro. Os promotores de justiça apresentaram hoje o resultado da análise das cerca de 13 mil páginas do inquérito policial. Vão responder por homicídio doloso quando há intenção de matar os sócios da casa noturna Elissandro Spor e Mauro Hoffman, o produtor da banda gurizada fandangueira Luciano Bonilha e o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos. Também foram denunciados por fraude processual o chefe do Estado-Maior do 4º Comando dos Bombeiros, o Major Gerson da Rosa Pereira, e o Sargento Renan Severo Berlese. Além disso, vão responder por falso testemunho o ex-sócio da Boate Kiss, Elton Uroda, e o contador Volmir Panzer, que trabalha para a empresa de Elissandro Spor. E neste caso as circunstâncias não permitem que haja outra coisa senão dolo eventual. A documentação foi encaminhada ao juiz da primeira vara criminal de Santa Maria, Ulisses Lousada, que vai decidir se aceita ou não as denúncias. Antes, a defesa dos acusados terá 10 dias para analisar o texto e se manifestar.
A Univias obteve na Justiça liminar garantindo o direito de administrar os pedágios da região metropolitana até 29 de dezembro. O polo inclui as BRs 290 e 116 e as ERS 040 e 474. Segundo o Tribunal Regional Federal, a decisão visa resguardar o interesse dos próprios usuários, evitando prejuízos à concessionária e viabilizando o prosseguimento do serviço concedido. O governo do estado pretendia encerrar os contratos ainda neste semestre. Porto Alegre encerrou março com a inflação mais alta entre as capitais brasileiras. O índice de preços ao consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou variação de 1% na última semana do mês. E os vilões do aumento têm cor e sabor. Comprar legumes e hortaliças em Porto Alegre está mais caro. A maioria dos produtos subiu no primeiro trimestre de 2012, um aumento bem acima da inflação. A maior variação dentre as 7 capitais que a Fundação pesquisa foi Porto Alegre, principalmente em função do aumento da alimentação. Nos últimos 30 dias, quase 2% de alta na alimentação. Isso pesa muito no bolso e pesa muito principalmente nas famílias que ganham menos. Quando ele for no mercado, quando ele for numa feira, ele procure comparar preços e comparar qualidade. Às vezes o preço é mais baixo, mas o produto logo ali está se tornando impróprio para consumo. Caríssimo. Subiram um pouquinho os preços, dá para sentir isso, mas tá bem, pelo menos a qualidade aqui está bem mais em conta do que no mercado. Subiu fruta, subiu verdura, subiu tudo. Assim como a dona de casa pesquisa preço, a gente na hora de comprar, parte do pessoal é produtor, então o que acontece? A demanda de produto tem menos na roça para te colher, vai aumentar um pouco, vai encarecer, o custo de produção é maior. Mas também a gente tem que comprar um pouco fora e a gente faz que nem a dona de casa, vai pesquisar preço. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que de março do ano passado a fevereiro deste ano, os preços das hortaliças e legumes subiram 63,16%. Só a batata teve um salto de mais de 90% nos últimos 12 meses. E a cebola aumentou 26,45% só no mês de março. Mas o principal vilão continua sendo o tomate. Só nos primeiros 3 meses do ano subiu quase 60% e nos últimos 12 meses o aumento foi de 168%. Por ser um coringa na cozinha, o tomate é o que mais compromete o orçamento do trabalhador. Mas deixar de consumir, nem pensar. É meio difícil, né? Ainda mais para italiano. E com esse preço, como é que faz? Olha, aí em vez de levar 1 quilo, leva 200 gramas. As comidas que eu faço, não. Tomate é muito importante. Os feirantes também utilizam algumas estratégias para não perder venda. A gente classifica, tira o menor, o mais graúdo, para dar opção para o freguês, que no mercado eles não têm opção. E aqui a gente dá 4, 5, 6 opções para o freguês. Isso em função da frustração de safra na região sudeste, na região centro-oeste, grandes produtores de tomate, e nós estamos mandando tomate daqui. Pesquisa da Federação do Comércio do Estado revela que 55,5% das famílias gaúchas estão endividadas. O percentual diminuiu em relação a fevereiro e apresentou pequena alta na comparação com março do ano passado. Conforme o estudo, o tempo médio de comprometimento com as parcelas é de 6,8 meses. Os cartões de crédito respondem por 85% das dívidas dos gaúchos. E esta semana começou com os medicamentos pesando mais no bolso do consumidor. A notícia desagradou os clientes das farmácias. Desde o dia 31 de março, o governo federal autorizou um aumento de até 6,31% nos remédios. O reajuste oficial é feito uma vez por ano, medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Em algumas farmácias, a alteração dos preços não é automática. A gente só aumenta os nossos preços de acordo com a listagem de medicamentos oficial. Existe uma listagem que pode ser impressa pela internet ou pelo livro do guia de farmácia que a gente compra. Por que a gente não aumenta antes? Porque a gente não sabe quais são os medicamentos que vão sofrer o aumento. Não é todos os medicamentos.
De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, os aumentos são divididos por categorias e grande parte dos medicamentos irá sofrer reajuste inferior ao teto concedido pelo governo. Categoria 1, que tem participação de 20% ou mais do mercado por genéricos, ele ganha o IPCA cheio, quer dizer, o teto. A empresa não precisa aumentar até o teto. Depois vem a categoria 2, que são entre 20% e 15% de participação do genérico. Lá tu tem um aumento menor. Lá tu tem, nesse ano, 4,47% de aumento. E, por fim, categorias de medicamento onde a participação genérica é inferior a 15%, tu tem um aumento de 2,63%. Segundo informações oficiais, cerca de 8 mil medicamentos genéricos não sofrerão reajuste. Os consumidores reclamam da alta nos preços. É muito. Eu acho que para quem precisa de medicamento, né? Eu acho que é uma coisa que mexe muito com o orçamento da pessoa, né? Mas tá subindo toda hora os medicamentos. Uma hora tu compra um preço, talvez tenha algumas ofertas que a gente pega alguns pouquinho menos, algum genérico, mas o comercial tá horrível. Já para outros consumidores, não adianta nem pesquisar melhores preços em outras farmácias. A gente compra remédio mesmo quando está doente, né? Aí que vem, se obriga a pagar o preço que tá, porque só compra quando precisa. O último balanço da Coordenadoria de Vigilância em Saúde confirmou 11 novos casos de dengue em Porto Alegre. Com isso, subiu para 110 o número de pacientes infectados. Desse total, 67 contraíram a doença dentro da cidade e 43 foram contaminados em viagem a outros estados. O bairro Partenon registra o maior número de casos, com 32 pessoas infectadas. Veja depois do intervalo. Com obras em andamento, Porto Fluvial da Zona Sul de Porto Alegre ainda aguarda autorizações do poder público para iniciar a operação. Os 65 módulos para a cobertura do estádio Beira-Rio devem ser colocados com facilidade crescente ao longo dos próximos meses. Faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, mais de metade da obra já foi concluída. Após a instalação do primeiro módulo da cobertura do Beira-Rio no final de março, a empresa responsável pela obra e a que construiu a estrutura metálica avaliam possíveis ajustes para a montagem dos demais 64 módulos. Até o final do ano, toda a estrutura deve estar montada e o estádio da Copa já vai estar com uma outra imagem. A primeira peça sempre é a mais complicada, porque além das dificuldades de montagem que se encontra nessa primeira peça, também as dificuldades de içamento, serve já todo esse roteiro já realizado nessa primeira peça como uma aprendizagem para as futuras peças, né? Que a gente acredita que vai ser muito mais rápido e muito mais fácil. Com 62% das obras finalizadas, o novo estádio Beira-Rio vai tomando forma. A operação do catamarã no terminal Barra Shopping em Porto Alegre ainda depende de algumas obras e de licenças para funcionar. A plataforma em terra de 80 metros e o pier com extensão de 30 dentro do Guaíba já estão prontos. Eles foram construídos no terminal Barra Shopping do catamarã, mas algumas obras ainda estão pendentes. Está faltando a parte de iluminação pública e um acesso à pracinha ali, que está a cargo da IPTC. E a partir de quando vai funcionar o catamarã aqui? Então ainda faltam algumas licenças, tipo Marinha, né? Nós estamos aguardando também uma autorização da Metroplan, que é a concessão que nós temos da travessia Porto Alegre-Guaíba. Né? Dentro dessa concessão, foi feita uma parceria com a IPTC para poder realizar o transporte urbano dentro de Porto Alegre. A expectativa é que sejam transportados pelo catamarã entre 300 e 500 passageiros por dia. A demanda se dá principalmente por causa dos moradores de Guaíba, que querem se deslocar até a zona sul da capital. Geograficamente seria um atalho bem importante. As pessoas que utilizam hoje o rodoviário, né, tem que dar toda uma volta por toda a cidade, passar pela ponte até chegar na zona sul. Então vai ter um ganho de tempo muito expressivo. Acredito que em curto prazo nós começamos a operar. A Transurb deu início hoje a mais uma etapa no processo de transição do ticket de papel para a bilhetagem eletrônica no sistema de integração.
A partir de agora, os bilhetes de integração de papel não serão mais vendidos em todas as estações, como explica o chefe do setor comercial do Transurb. Passagens integradas nos municípios de Sapucaia do Sul, Esteio e Nova Santa Rita passarão a ser comercializadas única e exclusivamente nas estações de origem, que são de Esteio em Esteio, Sapucaia em Sapucaia, e de Nova Santa Rita na estação Matias Velho. Com a mudança, não será mais possível um morador de Porto Alegre, por exemplo, comprar a passagem integração para Sapucaia. O objetivo é fazer com que os usuários do transporte se cadastrem e passem a utilizar o serviço eletrônico, que já está disponível em todas as estações e serviços de ônibus. O dispositivo eletrônico permite maior controle de fluxo de passageiros, mais economia e diminui o comércio ilegal. O novo sistema de bilhetagem agradou aos usuários do transporte. Melhorou bastante. O sistema integrado aí facilita bastante, né? É mais prático. O papel, às vezes, se você dobra, amassa, aí ele não entra, né? Então é bem mais prático. Você põe o cartão e já passa. Acho. Praticidade define, eu acho. Até o final do ano, os bilhetes de papel não serão mais vendidos e o sistema será totalmente eletrônico. Para o usuário ter direito aos descontos das integrações, deve possuir os cartões SIM, TRI ou TEU. Por exemplo, o cara que usa o sistema de trem, vai para Porto Alegre, tem desconto de 10% no trem, 10% no ônibus de Porto Alegre, a segunda passagem de graça em Porto Alegre. Integração com Canoas, com descontos, integrações com outros também. Então, esse processo da bilhetagem eletrônica depende do cartão. Então, é vantagem para o sistema, vantagem para a Transurb, que tem mais controle, quer dizer, vantagem para todo mundo. Economia e acessibilidade, enfim. A instabilidade que desde ontem atinge o estado provocou grandes volumes de chuva em poucas horas. Durante a noite, a precipitação chegou aos 50 milímetros em Santa Rosa, no noroeste do estado. Vamos ver na previsão do tempo se essa condição segue na quarta-feira. Boa noite, Bruna. Olá, boa noite. A quarta-feira permanece com condições de instabilidade pelo estado. Em algumas regiões, o sol até aparece e traz períodos de melhora, mas as nuvens carregadas continuam a se formar por todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre vai ser mais um dia de muita nebulosidade e chance de chuva, máxima de 29 graus. No litoral norte, pancadas com algumas aberturas de sol. Em Tramandaí faz 22 graus no amanhecer. Em Erechim, no norte do estado, tempo instável, máxima de 25. E segue a possibilidade de chuva também no centro do estado e na fronteira oeste. Faz 28 graus em Cachoeira do Sul e 27 em Itaqui. Veja a seguir. No Dia do Autismo, profissionais discutem a importância de escola especial para crianças que possuem a doença. No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, profissionais discutem se as crianças que possuem a doença devem estudar em escolas especiais ou na rede convencional de ensino, com o objetivo de melhorar a socialização. Laura tem 11 anos, faz tratamento para controlar o autismo desde os 2. Bastaram alguns sinais para que o pai percebesse que algo estava errado no desenvolvimento da criança. Se tu dava um burrinho, ela não fazia aquele tradicional pocotó, ela mexia no rabo, entendeu? Por causa da sensação que ela tinha ao tocar na textura. Então eu comecei a ver que ela tinha alguns traços, né, que levavam ao autismo. Traços estes que identificam o autismo, doença de difícil diagnóstico. A análise é baseada praticamente na experiência e conhecimento do profissional que atende o paciente. São crianças que, desde cedo, geralmente entre um ano e pouco, começam a empobrecer a linguagem, param de falar, têm mais interesse por objetos do que por pessoas, procuram ficar mais isoladas, algumas evitam o olhar. Na realidade, são crianças que têm um comportamento um pouco estranho e os pais notam isso. Esse diagnóstico é unificado no mundo inteiro. Não há cura para a doença, apenas tratamento, que Christian está fazendo. E ele mesmo sabe por que deste assunto vir à tona nesta semana. É meu dia, sou autista. Dia comemorado por ele, mas não pela mãe, que corre atrás de uma escola para o menino e sofre com a dificuldade para garantir o ensino formal do pequeno. Se ele ficar em casa sem um atendimento, ele quebra toda a casa. Ele já teve internado 2 vezes porque ele quebrou a casa todinha e rasga as roupas também.
e aí consegui vaga na escola, só que agora a prefeitura não está querendo pagar. Sem atendimento especializado, fica difícil para a mãe. É R$ 1.800 a clínica. Só que de 3 em 3 meses a gente vai lá no fórum, pega um documento, leva na escola para eles pagarem, só que eles não estão pagando. Muitas famílias levam as crianças para escolas como estas, especializadas no atendimento. São crianças que estão felizes, né? Estão alegres, né? São diferentes, sim, né? Como todos nós, né? E aprendem no seu tempo, no seu ritmo, eles têm uma aprendizagem. Não há pesquisas específicas quanto à quantidade de autistas no mundo. Estima-se somente que no Brasil existam mais de 2 milhões de pessoas com a doença, que acomete mais meninos do que meninas. A proporção é de 4 meninos para cada menina. E a inclusão destas crianças nas escolas regulares, que trabalham com alunos sem deficiência, é um assunto polêmico. Nós, enquanto professores de escola especial, acreditamos que não são todos que são favorecidos com a inclusão, né? Como muitos dos nossos alunos, devido à sua condição um tanto mais regressiva, necessitam de um atendimento mais individualizado, né? Com turmas reduzidas, um atendimento mais direto, que a gente acredita que numa escola regular isso não seria possível, né? A pessoa com autismo é considerada hoje com deficiência, o que não ocorria no ano passado. O governo do estado criou um grupo de trabalho para pensar diretrizes que sigam uma linha coerente, tanto na saúde quanto na educação. A escola serve para desenvolver habilidades, aprendizagens, para a gente conviver com a nossa geração, para a gente estar no grupo, enfim. Então, é importante para todas as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista, enfim, poderem acessar, sim, a política da educação. Sobre o caso do menino que vimos na reportagem, a Prefeitura de Porto Alegre informou que houve atraso no pagamento por questões burocráticas. O problema já foi solucionado e a família terá os recursos disponíveis já na próxima semana, inclusive com valores retroativos. Passados quase meio século do golpe militar de 64, Porto Alegre deu espaço ao debate sobre as reformas de base na sociedade brasileira, que estavam nos planos do presidente deposto João Goulart. Um período que acarretou profundas modificações no cenário político e social do país foi o tema escolhido pela Câmara, que, segundo o presidente da Casa, retoma a realização de grandes debates. Nada mais correto do que a gente, à medida em que faz 49 anos do golpe de 64, poder rediscutir todas as questões vinculadas às reformas de base. Reformas de base que foram negligenciadas naquele momento e que até hoje foram negadas à brasilidade. Christoph Goulart, neto de Jango e atualmente vereador de Porto Alegre, é fruto do golpe, já que nasceu no exílio. Ele ressalta a importância de debater um tempo que para muitos é obscuro. De fundamental importância para a sociedade, para os jovens, para a sociedade civil organizada como um todo, porque existe um manto de silêncio em relação à obra política do meu avô. Foram 21 anos da ditadura militar, propositalmente, no sentido de apagar a memória. Almino Afonso, que foi ministro no governo de João Goulart, fala de como seria o Brasil hoje se o plano construído há quase 50 anos tivesse sido posto em prática. Dá até para sonhar o que teria sido. Imagine só se naqueles anos nós pudéssemos ter tido uma reforma agrária, não agora, 49 anos depois, mas naquela época. O campo seria outro. Os trabalhadores no campo seriam gente, deixariam de ter sido pária há muitos anos, Nós teríamos tido, na área das relações entre patrões e trabalhadores na cidade, um outro nível de respeitabilidade, em que os direitos sejam reconhecidos e não sejam pretensas doações. Também ministro de Jango na época, Valdir Pires, falou do legado do presidente deposto e de democracia. É um legado extremamente digno. Ele foi vítima de
digamos assim, de uma conspiração de interesses absolutamente negativos. Eu acho esse o pecado mais terrível. Se retirou do conhecimento da juventude o que foi o governo do presidente João Goulart. Retirou-se da história completamente. Porque na hora em que essa juventude começar a conhecer, etapa por etapa, isso que se chama as reformas de base, que é, no fundo, a inclusão social, haverá uma transformação gigantesca. O Jornal da